Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Virgínia. Agora vou detalhar cada um dos pontos anteriores com ainda mais profundidade, para que cada aspecto do feudalismo e sua divisão social fique completamente claro. 1. A estrutura de classes sociais rígida. A nobreza. Origem e poder. Os nobres descendiam de líderes militares que haviam ajudado os monarcas a conquistar ou defender territórios. Em troca, recebiam feudos, extensas terras com todas as pessoas que nelas viviam. O senhor feudal exercia autoridade total sobre seu território. Podia criar tribunais locais, emitir moedas, cobrar impostos e declarar guerras contra outros senhores. Modo de vida. Moravam em castelos com paredes altas e fossos, protegidos por tropas de cavaleiros. Sua alimentação era variada: carnes, pães refinados, vinhos e especiarias, enquanto a população pobre tinha apenas alimentos básicos. Praticavam atividades como caça, torneios e jogos de xadrez, e recebiam educação em artes marciais, latim e literatura. Responsabilidades. Eram obrigados a prestar serviços militares ao rei quando solicitado, proteger as pessoas de seu feudo de invasores e manter a ordem local. No entanto, muitas vezes usavam seu poder para disputar terras com outros nobres, causando conflitos. O clero. Estrutura interna. Estava dividido em clero secular, bispos, arcebispos e padres que viviam na sociedade, e clero regular, monges, freiras e frades que viviam em mosteiros e conventos. Os bispos, muitas vezes membros de famílias nobres, controlavam grandes feudos e tinham poder político igual ao dos senhores feudais. Riquezas e influência. Recebiam o dízimo, 10% de tudo que as pessoas produziam, além de doações de nobres e monarcas. Os mosteiros eram centros de produção agrícola, arte e preservação de livros antigos. A igreja também controlava os casamentos, os testamentos e a educação, usando esses pontos para manter sua autoridade. Doutrina social. Ensinava que a sociedade estava organizada em 3 ordens: os que lutam, nobreza; os que oram, clero; e os que trabalham, povo. Essa divisão era apresentada como divina, e quem questionasse era considerado herege, podendo ser punido com prisão ou morte. Os camponeses livres. Características. Eram geralmente artesãos, ferreiros, tecelões, sapateiros ou pequenos agricultores. Possuíam títulos de propriedade sobre suas terras ou tinham contratos de trabalho com o senhor feudal. Podiam participar das assembleias locais das vilas para tomar decisões sobre assuntos como irrigação e pastagens. Obrigações. Precisavam pagar impostos em dinheiro ou em produtos agrícolas, e trabalhar por alguns dias por semana nas terras do senhor, chamado de corveia. Também tinham que pagar para usar instalações como moinhos de água, fornos e açudes, que pertenciam ao senhor. Vida cotidiana. Moravam em vilas próximas às terras que trabalhavam, em casas de madeira com telhados de palha. Sua alimentação baseava-se em pães de cevada ou centeio, legumes, caldos e raramente carne. A maioria não sabia ler nem escrever, mas possuía conhecimentos práticos sobre agricultura e artesanato. Os servos. Status legal. Eram considerados pertences da terra. Quando um feudo era vendido ou herdado, os servos eram transferidos junto com ele. Não podiam deixar o território sem permissão do senhor, nem casar seus filhos sem sua aprovação. Se um servo fugisse, poderia ser perseguido e trazido de volta. Trabalho e encargos. Trabalhavam na terra do senhor por até 6 dias por semana, 3 dias para produzir para o senhor e 3 dias para produzir para sua própria sobrevivência. Tinham que entregar entre 1/3 e metade de sua colheita, além de pagar impostos para eventos como casamentos ou funerais do senhor. Condições de vida. Viviam em casas muito simples, muitas vezes compartilhadas com animais. Sofriam com fome em anos de seca ou pragas, e tinham pouco acesso a cuidados médicos. A mortalidade infantil era alta. Cerca de metade dos filhos morria antes de completar 5 anos. 2. Mecanismos que mantinham a separação. Leis e costumes. Leis diferenciadas. A justiça feudal era hierárquica. Cada classe tinha suas próprias leis. Um nobre acusado de um crime era julgado por outros nobres, enquanto um camponês era julgado pelo senhor ou seu representante. As punições eram também diferentes. Um nobre poderia ser condenado à perda de terras, enquanto um camponês poderia ser enforcado, mutilado ou torturado por crimes menores. Proibições de convivência. Casamentos entre pessoas de classes diferentes eram proibidos por lei ou por costume. Os nobres não podiam comer, beber ou participar de festividades com camponeses ou servos. Mesmo em momentos de festa religiosa, as classes eram separadas. Os nobres sentavam-se em lugares reservados na igreja, enquanto o povo ficava em pé no chão. Símbolos de distinção.
Havia regras rígidas sobre o que cada classe podia usar. Nobres podiam vestir roupas de seda, veludo e bordados, usar joias de ouro e prata, e montar cavalos com arreios ornamentados. Camponeses e servos só podiam usar roupas de linho ou lã crua, e não podiam usar símbolos de poder como armas ou selos. Religião. Doutrina da ordem divina. Os sacerdotes pregavam que Deus havia criado cada pessoa para uma função específica na sociedade. Os nobres eram destinados a governar porque tinham a força e a sabedoria para isso. Os camponeses, a trabalhar para sustentar todos. E o clero, a orar por todo mundo. Quem se rebelasse contra essa ordem estava desobedecendo a Deus. Controle da vida espiritual. A igreja controlava os sacramentos essenciais: batismo, casamento e extrema-unção. Sem esses sacramentos, uma pessoa não podia entrar no céu. Isso dava ao clero poder sobre as decisões mais importantes da vida das pessoas, e usava esse poder para manter a obediência à ordem social. Punição aos dissidentes. Quem questionasse a doutrina da igreja ou a estrutura social era considerado herege. A Inquisição, criada no século XIII, tinha o poder de prender, julgar e punir hereges, muitas vezes com morte na fogueira. Isso impedia que novas ideias sobre igualdade social se disseminassem. Falta de mobilidade social. Educação restrita. Apenas os nobres e os filhos de padres ou monges tinham acesso à educação. As escolas eram mantidas pela igreja e ensinavam latim, teologia e literatura clássica, conhecimentos que não eram úteis para os camponeses ou servos, que precisavam de habilidades práticas. Sem educação, era impossível ascender na hierarquia social. Herança de status. O status social era transmitido de pai para filho. Um filho de nobre nascia nobre, um filho de camponês nascia camponês, e um filho de servo nascia servo. Não havia formas legais de mudar essa situação. Mesmo que um camponês conseguisse acumular riqueza, ele não podia comprar um título de nobreza ou uma terra que pertencesse à nobreza. Restrições ao trabalho. Os servos não podiam escolher sua profissão. Tinham que trabalhar a terra como seus pais. Os camponeses livres podiam se tornar artesãos, mas eram limitados a ofícios considerados inferiores. Os ofícios mais prestigiados, como médico, advogado ou sacerdote, eram reservados aos nobres e ao clero. Distância física e social. Localização geográfica. Os castelos dos nobres estavam situados em pontos elevados ou fortificados, afastados das vilas dos camponeses. Os mosteiros também eram geralmente construídos em locais isolados ou em áreas privilegiadas da cidade. Isso dificultava o contato entre as classes. Interações formais. Quando um camponês ou servo tinha que se dirigir a um nobre ou sacerdote, tinha que fazer reverências, ajoelhar-se, curvar-se ou tirar o chapéu. Não podia falar sem ser perguntado, e tinha que usar linguagem respeitosa e humilde. Qualquer falta de respeito podia ser punida com golpe, multa ou prisão. Festas e eventos. As festividades eram separadas por classe. Os nobres organizavam torneios, banquetes e casamentos luxuosos, enquanto o povo celebrava festividades religiosas ou agrícolas em suas vilas, com comida simples e danças tradicionais. Não havia mistura entre os grupos nesses eventos. 3. Consequências da desunião. Baixa produtividade econômica. Falta de incentivos. Os servos não tinham motivo para melhorar suas técnicas de cultivo, pois a maior parte do que produziam era levada pelo senhor feudal. Mesmo que conseguissem aumentar a colheita, não ganhariam nada com isso. Isso levou ao uso de métodos agrícolas antigos por séculos. Sistema de rotação de terras. A maioria das terras era cultivada usando o sistema de 3 campos, um campo plantado com grãos, outro com legumes e um terceiro deixado em descanso. Embora esse sistema fosse eficiente em um início, não permitia o aumento da produção para atender a uma população crescente. Falta de comércio. A economia feudal era baseada na autossuficiência. Cada feudo produzia o que precisava para sobreviver. Comércio era limitado a produtos luxuosos, especiarias, tecidos finos, joias, que só os nobres podiam comprar. Isso atrasou o desenvolvimento de cidades e de uma classe mercantil. Tensões sociais e revoltas. Causas das revoltas. As principais causas eram o aumento dos impostos, a corvéia excessiva, a fome e a opressão da nobreza e do clero. Em muitos casos, as revoltas eram desencadeadas por eventos como guerras, pragas ou secas, que pioravam ainda mais as condições de vida do povo. Exemplos de revoltas. Revolta dos Jaquetes, França, 1358 camponeses revoltados mataram nobres e queimaram castelos, exigindo a abolição da servidão. A revolta foi repressa com violência, milhares de camponeses foram mortos, e seus líderes foram esquartejados.
Revolta de Wat Tyler, Inglaterra, 1381. Povo revoltado contra o aumento dos impostos para financiar guerras. Os revoltosos chegaram até Londres, queimaram edifícios e mataram nobres. O líder Wat Tyler foi assassinado em uma reunião com o rei, e a revolta foi dominada. Revolta dos camponeses alemães, de 1524 a 1525. Revolta que exigia a abolição da servidão, a redução dos impostos e a liberdade de culto. Foi repressa por tropas de nobres e clérigos, com mais de 100.000 mortos. Consequências das revoltas. Embora quase todas fossem reprimidas, elas mostraram a força do povo e fizeram com que alguns senhores feudais reduzissem a corvéia ou os impostos para evitar novas rebeliões. Isolamento cultural. Cultura aristocrática. A cultura feudal era voltada para os nobres. Poesias de cavalaria, romances cavaleirescos, música de cordas e pinturas que exaltavam a nobreza e a igreja. Essas obras eram criadas por artistas contratados pelos nobres ou pelo clero, e só eram acessíveis a eles. Cultura popular. O povo tinha suas próprias tradições, contos de fadas, músicas populares, danças e festividades ligadas às estações do ano. Essas tradições eram transmitidas de boca em boca, sem registro escrito, e muitas vezes eram adaptadas para criticar a nobreza e o clero de forma disfarçada. Falta de difusão de ideias. Sem educação e com pouco contato entre diferentes regiões, novas ideias demoravam muito para se espalhar. A maioria das pessoas não sabia nada sobre o mundo além de seu feudo, e a igreja controlava o que podia ser dito ou escrito sobre ciência, filosofia e história. Fragilidade política. Poder disperso. Os monarcas tinham pouco controle sobre os senhores feudais, que governavam seus territórios como pequenos reis. Muitas vezes, os senhores feudais faziam guerras entre si para conquistar terras, sem se preocupar com as ordens do rei. Guerras entre reinos. A falta de unidade interna fazia com que os reinos fossem vulneráveis a invasões. Por exemplo, a Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453, entre Inglaterra e França foi prolongada porque os senhores feudais franceses não sempre obedeceram ao rei, e alguns até se aliaram aos ingleses. Dificuldade de cobrar impostos. Os monarcas tinham dificuldade de cobrar impostos dos nobres e do clero, que eram isentos. Isso deixava os reinos com poucos recursos para manter exércitos, construir estradas ou cuidar da saúde pública. Você gostaria que eu detalhasse como o feudalismo começou a declinar e quais foram os fatores que levaram ao surgimento da sociedade moderna?